Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, que alegria estar aqui com vocês no quadro Sinal de Esperança da Comunidade Católica Obra de Amor. Hoje, quinta-feira, dia 21 de setembro, dia de São Mateus. O Evangelho de hoje é um verdadeiro sinal de esperança para mim e para você, pecadores que somos. Mas antes, convido você a rezar comigo. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te alegrar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti, pela igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Queridos, o Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram a seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje, como já foi dito, é um verdadeiro sinal de esperança para mim, para você, para todos nós, pecadores que somos. O Evangelho nos mostra que Jesus ama e quer resgatar a todos, independente do nosso pecado. Jesus ama o pecador. Jesus, ele vem para resgatar a todos nós. E alguns pontos muito ricos do Santo Evangelho de hoje. Vamos ver. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Então, Mateus, São Mateus, era cobrador de impostos. Na época, os cobradores de impostos eram vistos com maus olhos, eram considerados, inclusive, como ladrões. Era uma profissão suja, uma profissão pecaminosa. E aqui, como acabamos de ver no Evangelho, Jesus viu Mateus. Então, Jesus, ele nos enxerga além do pecado. Aqui o Evangelho é bem claro, que quando diz que Jesus ele enxerga Mateus
mesmo diante de toda aquela situação de pecado que ele está vivendo. E ele conhece pelo nome. Então, Jesus, ele nos enxerga além do nosso pecado. Jesus, ele nos conhece pelo nome. Jesus, ele nos conhece individualmente. E ele nos chama individualmente. Jesus tem um chamado individual a cada um de nós. Vejamos aqui, Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas, ou seja, ele estava naquela situação de pecado, né? Cobrando os impostos, e Jesus disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Então Jesus, ele nos chama para nos resgatar. Ele quer nos livrar dessa situação de pecado que nós estamos. Aí cabe uma atitude a nós. Jesus lança o olhar sobre nós. Jesus, ele faz o chamado a nós. E nós? O que estamos fazendo diante disso? Estamos fazendo como São Mateus? O homem levantou-se e o seguiu. Essa atitude de levantar-se é restaurando toda a dignidade. É saindo daquela situação de pecado, daquela situação de sujeira que ele estava. Né? Estar de pé, né? Estar de pé é restabelecer a dignidade. Mateus ouviu o chamado de Jesus. Mateus tomou posse do olhar misericordioso de Jesus. E nós? Todo dia Jesus nos chama. Vem, me segue. E nós? Estamos nos levantando, abandonando o nosso pecado, ou estamos nos escondendo atrás do nosso pecado? Porque está cômodo, porque está tranquilo, porque é confortável para nós. O Evangelho nos deixa essa grande questão. E o Evangelho diz que após isso, após Mateus se levantar, após São Mateus sair de toda aquela situação, Jesus foi à casa dele e com isso atraiu outros publicanos, atraiu pecadores para ir lá na casa de Mateus, sentar-se à mesa e comer com Jesus. Ou seja, o testemunho da nossa conversão, ele arrasta multidões. A partir do momento que tomamos a decisão de nos levantar, sair do nosso pecado, aonde nós formos, levaremos Jesus. A partir do momento que nos convertemos, nós somos portadores de Jesus, portadores da graça, da misericórdia dele. E o nosso testemunho de vida, nosso testemunho de mudança, ele atrai pessoas a Jesus, ele atrai pessoas que querem mudar de vida também. O Evangelho também, ele nos faz um grande alerta para que a gente não se confunda nisso. Jesus ama e acolhe o pecador, mas condena
o pecado. Isso a gente não pode esquecer. Jesus ama e acolhe o pecador e condena o pecado. Todas as vezes que Jesus realizava uma cura, uma libertação, ele dizia: vá e não peque mais. Aqui mesmo, a São Mateus, ele não diz para Mateus: ó, vem, me segue, mas quando você tiver um tempinho livre, pode voltar a cobrar impostos. Não, Jesus não disse isso. Ele não diz isso. Quando ele diz a Mateus: vem e segue-me, ele diz: larga tudo, larga essa situação de pecado, não volte mais a pecar. Seja um homem novo. Seja minha testemunha. Queridos, que possamos ter a graça e a coragem de nos levantar do nosso pecado. Que tenhamos a coragem de testemunhar a nossa mudança de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos, que alegria foi partilhar com vocês a Santa Palavra de hoje. Peço a vocês que curtam, compartilhem esse vídeo com seus contatos e nos ajude nessa grande obra de evangelização. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.